O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 11, celebramos a 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que vamos partilhar é de Lucas capítulo 6, versículos de 20 a 26. Povo de Deus, hoje o Evangelho é o Evangelho das bem-aventuranças. Mas antes mesmo de falar sobre as bem-aventuranças, nós temos que olhar um pouco o gesto de Jesus em relação aos seus discípulos. Sim, gestos. Porque muitas vezes a gente ouve palestra, nós damos palestra, falamos, pregamos e termina, mas nós não olhamos os gestos, às vezes nossos mesmo, em relação às pessoas, e não olhamos os gestos das pessoas. Tem pessoas que na assembleia fica preocupada, fica questionada, se alegra, fica triste, não gosta, não é isto? E isso é importante a gente olhar e sentir em nós mesmos. Quais são os nossos gestos em relação à palavra? Por exemplo, quando a gente lê um texto bíblico, alguém lê para a gente, proclama, nós estamos percebendo que é o mesmo Cristo falando para nós. Então, quais são os gestos do Cristo para nós? Quais são os gestos da evangelização? Como é que acontece tudo isso? E o gesto de Jesus hoje é interessante. Ele levanta os olhos para os seus discípulos e diz. Ou seja, ele não fala de cabeça baixada. Ele falou de cabeça baixada lá quando ele falou para as pessoas, para os fariseus, quando ia apedrejar a mulher prostituta. Que ele ficou escrevendo no chão e olhando para baixo, assim, desprezando aquele ato. Mas aqui não, aqui ele faz diferente. O gesto de Jesus, em vez de ser virado para baixo, é um gesto de olhar para os discípulos, ver os discípulos, comunicar aos discípulos. E é isso que nós temos que, neste mundo moderno, muitas vezes, olhar isto. Quando a palavra é dirigida a nós, a Sagrada Escritura é dirigida a nós, nós precisamos ouvir este Jesus que levanta a sua cabeça e olha para nós, comunica para nós esta nova palavra, porque senão a gente acaba caindo em esquecimento. Então ele olha e vai descrevendo coisas às vezes até impossíveis de fazer, como é a questão de quando as pessoas nos odiarem, nos expulsarem, né, a gente amaldiçoar por causa do Filho do Homem, a gente vai ser bem-aventurado. Então são coisas difíceis de fazer, mas que são as realidades do reino, aquelas realidades que foram deixadas para trás com o farisaísmo, com o judaísmo, com as leis, com as regras. Então Jesus diz, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros de coração. Então todas aquelas realidades que nós precisamos alcançar para poder então construir verdadeiramente o reino de Deus. Então, gente, vamos por aí, vamos ouvir mais esse Jesus que se levanta a sua cabeça e comunica o reino de Deus, se comunica como palavra viva, vinda do próprio Deus. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe, Deus os guarde, que a mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.